Agora vamos para a nossa aula de História. Abram seus livros, lá na página 26 até a página 29, coloquem aula e a data de hoje. A formação de comunidades. Vamos pensar, você já se imaginou vivendo sozinho? Seria difícil, não acha? Viver em comunidade nos possibilita aprender uns com os outros e descobrir diferentes formas de viver no mundo. As comunidades são formadas por pessoas que compartilham dos mesmos interesses ou do mesmo modo de vida. Existem diferentes tipos de comunidades. As comunidades formadas por pessoas da mesma família, que moram no mesmo bairro, que têm a mesma religião, que estudam na mesma escola, ou até mesmo que torcem para o mesmo time. Tudo isso é uma formação de comunidade, porque são pessoas que têm o mesmo objetivo. A comunidade escolar, ela é formada por alunos, professores e os profissionais da escola, e também os pais. Você e sua família formam uma comunidade familiar. E as pessoas que têm a mesma religião formam uma comunidade religiosa. É muito bom e é muito importante vivermos em comunidade. Os primeiros seres humanos não viviam em cidades, nem construíam casas para morar. Em busca de alimentos e proteção, eles sempre procuravam novos locais para caçar, pescar, dormir e colher frutos. Quando encontravam alimento e abrigo, ficavam algum tempo no mesmo lugar, mas depois que esses alimentos iam acabando, eles precisavam partir para outros lugares em busca de abrigo e de alimentos. As primeiras comunidades surgiram quando essas pessoas perceberam que poderiam ajudar umas às outras se formassem grupos. Permanecendo juntas, elas poderiam proteger-se melhor e ter mais chance de conseguir alimentos. Esse povo era chamado de nômades, pois é assim chamadas pessoas, o grupo de pessoas que não tem moradia fixa. Os nômades ficavam de lugar em lugar. Eles não tinham lugar certo, porque eles precisavam sempre estar em busca de abrigo e de alimentos. Quando eles estavam em determinado lugar, ali, quando seu alimento ia acabando, eles não tinham aquela sabedoria de plantar para poder ter novos alimentos. Não, eles apenas faziam o seguinte: acabou o alimento, eles partiam para outros lugares para ter, para buscar ter mais alimentos, para ter um abrigo. Então era assim a vida dos nômades. Eles não tinham moradia fixa. A pintura rupestre é o nome da mais antiga representação artística feita pelos seres humanos. São figuras em paredes e tetos de cavernas, que mostram cenas diversas como caça de animais e dança. Eles registravam nas paredes das cavernas tudo aquilo que acontecia. Os seres humanos mais antigos, que eram os nômades, viveram por muitos anos deslocando-se de um lugar para o outro. Mas uma descoberta mudou bastante a história da humanidade. Eles aprenderam a cultivar os próprios alimentos, plantando e colhendo vegetais em regiões próximas a rios e lagos. Eles deixaram de ficar se deslocando de um lado para o outro. Eles começaram a plantar o seu próprio alimento e a colher. Com o cultivo dos alimentos, esses grupos perceberam que podiam permanecer em um mesmo local por muito mais tempo. Assim, passaram a construir as primeiras moradias. As moradias
costumavam ser construídas próximas a rios ou lagos, pois assim as pessoas podiam fazer suas necessidades básicas de higiene e acompanhar de perto o desenvolvimento das plantações. Com as moradias fixas, esses grupos também começaram a criar animais, dos quais podiam extrair leite, carne e couro. Dessa forma, formaram os primeiros povoados. Os antigos povoados eram diferentes entre si. As construções, as pessoas e os alimentos cultivados podiam variar bastante de um lugar para o outro. Assim, era comum que determinados alimentos crescessem em grandes quantidades em um lugar e fossem acabando com o tempo. Quando havia grande quantidade de um alimento em determinada região, era comum que as sobras desses alimentos fossem trocadas por produtos de lugares diferentes. Assim, surgiu então a primeira forma de comércio. As primeiras formas de comércio surgiram quando um grupo fazia a troca de seus alimentos por outros alimentos, vindo de um grupo de vizinho. As trocas também podiam envolver ferramentas como facas, machados, vasos e cestos. Essa troca de alimento e essa troca de ferramentas dá-se nome de escambo. O escambo é a troca de materiais sem o uso de dinheiro. Assim, como os primeiros grupos de seres humanos ao redor do mundo, muitas pessoas que habitavam as terras que hoje são o Brasil também viviam como os nômades, explorando os novos locais, em busca de alimentos por meio da caça, da pesca e da coleta de vegetais. Os povos indígenas organizavam suas aldeias com base na divisão do trabalho entre homens, mulheres e crianças. Os índios organizavam suas aldeias com base na divisão do trabalho entre homens, mulheres e crianças. Cabia ao homem cuidar da caça e da pesca, a mulher cultivar a terra e preparar os alimentos. Os primeiros povos indígenas do Brasil construíam suas moradias com elementos retirados diretamente da natureza, como folhas de palmeira, troncos e palha. A maioria dos indígenas vivia em moradias feitas de palha. E essas moradias são chamadas de ocas. Tchauzinho e até a próxima aula.